A paz do Senhor, querido professor. Estamos mais uma vez na EBD Online, a EBD pertinho de você. Me chamo Irmã Sueli. Estou grata a Deus pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez estarmos aqui juntos para comentarmos mais uma das nossas lições do trimestre da sala de juvenis. E hoje nós vamos estudar sobre a terceira carta de João. E o tema da nossa lição, cuidado com o ego e suas ambições. A leitura bíblica em classe está em 3 João 5 ao 11. E o texto base diz: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram a tua verdade, como tu andas na verdade. A lição ela está dividida em primeiro ponto, introdução à epístola, segundo ponto, cristão verdadeiro, terceiro ponto, oposição à obra de Deus, e o quarto ponto, conselhos e conceitos. O objetivo da lição é explicar o contexto da epístola Gaio e Diótrefes, conhecer as características de um cristão fiel e obediente e enfatizar a luta contra a rebeldia e o sentimento egoísta. Nós sabemos que a carta, conforme está no primeiro ponto, o apóstolo João, aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, de Éfeso, ele escreve sua terceira carta a alguém que ele chama de amado, que o seu nome é Gaio, um cristão proeminente com propósito de elogiá-lo por alguma das características bem pertinentes a esse servo do Senhor. E aí, meus amados professores, nós podemos trabalhar na sala, porque a nossa sala é de juvenis, são jovens adolescentes, e uma aula dinâmica é muito importante para trabalharmos o texto em destaque, ou a carta em destaque, que é a terceira carta de João. E aí, nós temos a primeira dinâmica, recebendo a carta. Tem aqui um rolinho, de carta, e aí o professor, ele cria suas metodologias e estratégias de trabalho. E aqui nesse rolinho tem algumas perguntas que você pode fazer ao seu aluno. Uma das perguntas que está aqui recebendo a carta é a quem foi endereçada a carta. E aí você lança a pergunta ao grupo. Se você vê a dificuldade do seu aluno em responder, é claro que você vai fazer a intervenção e iniciar falando a quem foi endereçada a carta. Temos mais uma pergunta, e aí você passa o rolinho entre os alunos e eles vão procurando, tirando daqui do rolo, algumas perguntas. Conselhos e conceitos na carta. Tem? Tem sim. A carta ela é muito, muito dinâmica, muito importante para a vida, principalmente daquele servo de Deus, e hoje, na nossa atualidade. Então, João, ele faz algumas orientações ao quem ele chamou de amado, que aí a gente também vai ver algumas características, porque os 3 personagens que aparecem na carta de João, chama-se Gaio, Diótrefes e Demétrios. E aí tem essa outra pergunta: quem sou eu? Outra dinâmica que também você pode trabalhar em sala. E eu vou tirar aqui só para mostrar. Diótrefes, eu me enquadro em quais dessas características? Sou hospitaleiro, era característica de Diótrefes? Sim ou não? E aí você vai entrosando a turma. Outra característica também, vamos ver aqui, vamos abrir mais uma das... Demétrio. Quem era Demétrio? Quais as características que esse homem tinha? Ele era piedoso, ele era arrogante, ímpio, e aí a gente vai trabalhando até chegar o momento também da gente intervir na sala e mostrar que esses homens, eles tinham algumas, como diz o próprio objetivo, conhecer as características, certo? E a gente vai tocar nessas características, porque faz parte do contexto da carta de João.
Outro detalhe importante é o cristão verdadeiro, porque ele elogia um homem chamado Gaio. Por quê? Ele era hospitaleiro, ele era piedoso e também ele era sincero, não causava escândalo ao evangelho. Naquela época em que não havia redes sociais nem mídias, as notícias se difundiam com menor intensidade e rapidez, mas mesmo assim chegou ao conhecimento de João como um dos líderes estava se comportando. E a grande preocupação de João era alertar o nosso irmão Gaio. E diz aqui o texto: chegou ao conhecimento de João, do apóstolo João, com cores vívidas, o bom testemunho de Gaio e o amor com que servia a Deus. O bom testemunho é muito importante. Aonde você está, aonde você lidera, com quem você está. E principalmente numa sala de juvenis, onde os alunos veem em você, professor, um exemplo, né? Um exemplo de compromisso, de dedicação. Muitas vezes eu tiro experiência na minha sala. Muitas vezes ele não conversa com os pais, ele não tem aquele diálogo aberto, mas procura o professor de sala de escola dominical para conversar, para ouvir conselhos. E nós, como líderes, damos um bom testemunho de Cristo, porque além de tudo, da formalidade, da amizade, a gente tem Cristo na nossa vida, que vai nos direcionando. Mas aí, imagine, Deus, a pergunta que não quer calar. Chegou ao conhecimento de João a característico comportamento de Gaio em relação aos seus liderados. Também chegou ao conhecimento de João quem era Diótrefes, e Diótrefes ele não respeitava nem a liderança do apóstolo, nem o pastoreado do apóstolo. Ele expulsava os irmãos que não lhe obedeciam. Ele sentia-se, ele era arrogante. E aqui, além de arrogante, o próprio texto vai dizer, a lição, o comentarista vai também citar, e a Bíblia fala também na carta, que ele era ímpio, orgulhoso, buscava primazia, queria ser o primeiro. E a gente pode trabalhar também isso, caro professor, com o nosso aluno. Podemos trabalhar as consequências de ser arrogante, de ser orgulhoso. Não recebia os irmãos estrangeiros, a importância que João dava a Gaio, porque Gaio ele tinha características muito importantes, como a Bíblia fala. Ele era hospitaleiro, ele recebia os irmãos que vinham em viagem missionária, os irmãos que estavam fazendo a obra do Senhor. E essa parte é muito importante quando o líder acolhe os irmãos que estão vindo do trabalho, dão importância à obra, dão apoio à obra. E João era aquele pastor que estava ali apoiando o trabalho, mesmo longe, mas estava dando apoio, né, através das suas cartas, como nós vimos que ele escreveu a primeira, a segunda e a terceira carta. E também, outro ponto importante, será que as nossas redes sociais, hoje muito difundida, muito procurada, muito utilizada, será que as redes sociais, como faz a pergunta aqui, glorifica a Deus? Porque o testemunho daqueles homens, olha, se espalharam, chegaram até os ouvidos de João. E aí João, claro que respondendo os comentários que chegavam a ele, e eram comentários verídicos, porque comprovava. Mas aí a gente sabe que os jovens, os juvenis, nas suas grandes maiorias, hoje se comunicam, vivem nas redes sociais. Como está o seu testemunho lá? A gente já pode ver, através da própria carta, quem era Diótrefes. Alguém que escandalizava o evangelho. Alguém que confrontava o seu líder, o seu pastor. Alguém que deixava mancha por onde passava. Alguém que não era hospitaleiro, acolhedor. Alguém que era considerado muito arrogante
expulsava os irmãos, e ainda quem fizesse diferente, ele, como diz o texto, ele impedia e chegava a expulsar. Mas aí a carta de João vem também com um propósito muito importante, e a gente vê aqui na questão a oposição à obra de Deus, porque muitas pessoas se opõem à obra de Deus pela sede do poder. E essa carta, João escreve, endereçada a Gaio, e era o que estava acontecendo naquele tempo na igreja. E João se preocupava de alertar, escreve a carta para alertar, para falar com Gaio, já que Gaio estava à frente da obra. E a gente pode observar que no 3.2, diz respeito aos líderes da igreja. Hoje a gente percebe isso, muito desrespeito ao líder, ao seu professor de escola dominical, ao seu dirigente de escola. Em algumas áreas se percebe, porque quando Paulo advertia a igreja, já era também uma forma de chegar a nós essa advertência nos dias atuais, porque aplicando a palavra nos dias atuais, a gente também percebe, né? Porque diz assim, a oposição à obra de Deus, feita por Diótrefes, era intensa, que ele, além de se opor à obra, ele falava mal de João. E quantas pessoas se opõem à obra, ainda fala mal do pastor, fala mal do seu líder. Mas aí, e que ele falava mal de João e sequer o recebia, não considerava. A gente precisa aprender e a gente precisa também levar esse debate à sala de aula, caro professor, a questão do respeito aos nossos pastores, do respeito aos nossos líderes. Como inimigo do trabalho do Senhor, olha aí, certamente a influência desse pastor fraudulento que desejava assumir o mais alto posto institucional eclesiástico. Ele estava trazendo alguns prejuízos no andamento da obra missionária, a tal ponto de que esta carta foi pessoalmente recepcionada pelas mãos de Demétrio, segundo alguns teólogos, um obreiro aprovado. E aí a gente vê que Demétrio, ele era obreiro aprovado. Os irmãos via nele o respeito, via nele qualidades, a verdade. Ele não precisava enganar ninguém, nem fugir, né? Ele próprio, como diz aqui, a própria verdade, João disse, testifica ao seu favor. Era o que chegava aos ouvidos de João. E aí, a gente vê que João vai dar uns conselhos e conceitos a Gaio. Não se sabe se Gaio estava ficando tão machucado que ele pudesse até, quem sabe, né, dar ouvidos, se magoar, porque muitas vezes é assim. Você está sendo oprimido na obra, alguém lhe desafia, alguém lhe afronta, não lhe respeita, e você, por ser tão machucado, às vezes você começa a querer recuar. Mas aí a gente vai ver no 4º ponto, quando João diz, após expor a conduta não cristã de Diótrefes, e um cristão ele não faz isso como Diótrefes fazia. João aconselha que Gaio não siga o caminho trilhado por ele. Haja visto que seguir o mal nunca é uma boa opção, pois a pessoa prejudica a si mesmo, além de agir contra Deus. Então, quando alguém pratica o mal, como Diótrefes, ou como Judas em primeiro lugar, demonstra que foi vencido pelo diabo, abandonou a Cristo e se constitui como seu próprio Senhor. E era o que acontecia com Diótrefes. Ele era o próprio Senhor da sua vida. Como diz aqui, numa das características, buscava a primazia, não respeitava a primazia de Deus. Então, no 4.2, dentro dos conselhos de João, ele vai dizer, quem faz o bem é de Deus. João, em seguida, menciona algo singelo, porém profundo. Quem faz o bem é de Deus. Ou seja, Deus é a fonte de toda a bondade. É beleza e amor. Por isso, tudo que envolve bondade, benignidade, tem a ver com o mover
de Deus. Por outro lado, João destaca os maus, aqueles que agem contra a vontade do Senhor, não conhecem a Deus. E aí, caro professor, precisamos enfatizar com nossos alunos o testemunho de Diótrefes, porque o que ele comentia não. E aí, caro professor, a gente precisa conversar com nossos alunos, frisar essa característica de Diótrefes, que o que ele fazia com os membros, com a igreja, em relação também ao pastor, ele não era um verdadeiro cristão. E como a própria palavra vem dizer, né, ele tinha sede pelo poder, ele buscava a primazia, e por ser arrogante e orgulhoso, e o comentarista vai dizer, ele parecia o próprio diabo, porque essas características, quem tem é o inimigo das nossas almas, o próprio diabo, arrogante, orgulhoso, não é? E aí esse obreiro não detinha as qualidades de um discípulo de Jesus. Por tal razão, João faz declarações fortes contra ele. Então, um discípulo de Jesus, as suas características, o seu comportamento, a sua conduta deve ter o exemplo de Cristo. Se somos seguidores dele, precisamos ter o exemplo dele, ser parecido com ele. E aí, voltando um pouco, João elogia seu amigo Gaio, dizendo que ele era fiel em tudo. Não significava que ele não cometesse pecado, mas ele procurava com todas as suas energias fazer a vontade de Deus. Ele não era apenas bem intencionado, mas se conduzia de maneira apropriada. E aí é importante também destacar. E a nossa lição, ela encerra apresentando esses 3 homens, características bem diferentes. Demétrios também, né, que o texto fala, tinha conduta, tinha bom testemunho, e o que importa é chamar os nossos jovens a refletir o quão importante é o nosso testemunho diante de Deus, diante da nossa igreja, o respeito à liderança, o respeito aos nossos pastores, não se opor à obra, fazer a obra do Senhor, que muitas vezes, como João, ele aconselhou Gaio, possamos também receber essas orientações de João e pôr em prática, não é? Porque João estava preocupado, porque a obra estava sendo prejudicada por obreiros, por líderes que, além de orgulhoso, impedia o andamento da obra com sua arrogância e querendo ser, né, melhor do que todo mundo. Então, que Deus possa nos abençoar e que possamos cada dia mais aprender com a palavra de Deus, porque Ele é o nosso maior testemunho, Ele é o maior guia, o nosso conselheiro, aquele que vai nos orientar a seguirmos aprendendo e fazendo a sua vontade. Então, se eu sou discípulo de Cristo, eu preciso andar como Cristo andou. Se eu sou discípulo de Cristo, eu preciso ter atitudes de Cristo. E as atitudes de Cristo, a gente pode ver que Gaio, ele tinha essa qualidade, essa característica. Porque sozinho a gente não consegue. Mas o Espírito Santo na nossa vida, ele sim é muito, muito, muito interessado em que cresçamos e produzamos bons frutos. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima EBD online. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.
Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.